Glória a Deus. Queridos, antes de lermos o texto sagrado, nós precisamos também orar pela nossa irmã Shirley, que está em viagem, estará de viagem. Uma outra coisa, uma palavra de gratidão a Deus. Sexta-feira, o irmão Jandélio passou por aquelas portas ali e chegou assim e falou: irmão, já está no momento de oração? Eu falei: tá. Ele falou: então põe o nome do Leonardo. Eu acabei de ficar sabendo que ele caiu de cima de um freezer, essas geladeiras enormes de supermercado, e bateu com a cabeça no chão. E a Roseli colocou, a gente orou pelo Leonardo, colocamos no caderno de oração, e ontem o irmão Jandélio estava mostrando uma foto do Leonardo. Ele caído, desacordado, de uma poça de sangue em torno da cabeça dele. Foi levado às pressas para o hospital universitário, o HU, ali no Butantã. Foi feito várias radiografias, tudo mais, e no dia de ontem ele foi para casa sem nada ter acontecido. Então é uma palavra de gratidão, queridos. Uma palavra de gratidão, acharam impossível aquilo. Ele é uma pessoa bastante forte mesmo, talvez, sei lá, uns 110 quilos. Caiu de cabeça, de uma altura de 2 metros e alguma coisa, o irmão Jandélio estava falando. Então, esse Deus que nós servimos, Ele opera maravilhas. Ele opera maravilhas. Não para dizer que Ele é Deus. Não, para nós olharmos para Ele como Deus. Amém? Glória a Deus. O texto que o Senhor me fez descer ao coração para compartilhar com os irmãos, está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, dos versículos de número 9 ao de número 21. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, do versículo de número 9 ao de número 21. E eu quero falar um pouco mais no versículo de número 12. Lemos assim a palavra do Senhor. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades. Segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, aleluia, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vencei o mal com o bem. Amém? Pai, obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, Senhor. Agora, Deus, trata comigo, trata com os meus irmãos. O Senhor já falou tanto comigo ao ler, ao meditar sobre essa passagem. E peço ao Senhor que continue falando, que continue tratando, porque eu sou carente, Senhor Deus, de ouvir a tua voz. Em nome de Jesus eu oro e me faço imensamente agradecido. Amém, Jesus. Queridos, ao meditar sobre esse assunto, eu me via justamente neste lugar e falando com alguém que está pela rede social. É para alguém, e talvez sirva também para alguém que está aqui, para mim, talvez sirva também, o que o Senhor me fez descer ao coração. Algo que eu já escrevi, o Senhor me trouxe à memória, mas dizendo claramente que era para alguém que estava nas redes sociais assistindo. Não é para alguém que vai assistir, é para alguém que está nesse horário juntamente conosco. O Senhor me fez descer ao coração assim.
É muito fácil você tratar das coisas você mesmo. Difícil será você justificar o teu tratar com Deus, justificar a maneira que você lidou com aquilo que você precisava ter entregue nas mãos dele. É muito fácil eu, Moisés, ser o advogado da minha causa, ser o juiz da minha causa. É muito fácil. Eu resolver as coisas comigo mesmo é muito fácil. Mas difícil é a maneira que eu resolvo e ter que me apresentar diante do Senhor e ter que me justificar. Como é que eu vou me justificar? Diante do Senhor, sendo que eu resolvi do meu jeito. Queridos, eu quando tenho que resolver alguma coisa que diz respeito a mim mesmo, eu vou para a palavra. Sabe por quê? Porque a palavra, queridos, por mais dura que ela seja, ela tem o efeito restaurador. Ela tem o efeito, como já foi falado, de curar. E às vezes eu não quero recorrer, eu não quero olhar para o texto e ver que eu preciso fazer aquilo. Observem, queridos, que a leitura do texto aqui, o apóstolo Paulo, ele mostra de uma forma muito clara para mim, eu consigo ver assim, e espero que os meus irmãos também possam ver, que o texto que nós lemos aqui, e as sagradas letras, a voz escrita num todo, é Deus querendo que nós venhamos a conhecê-lo. É Deus nos convidando para conhecê-lo. É Deus nos convidando para nos relacionarmos com Ele. É Deus mostrando que Ele é Deus. Porque não tem um outro meio, queridos. Tudo que nós sabemos sobre Deus e tudo que nós iremos saber sobre Deus parte da voz escrita. Vai ser pela voz escrita, vai ser pela palavra dele, vai ser pela Bíblia Sagrada. Nada do que eu possa saber a respeito de Deus terá uma outra fonte a não ser a Bíblia. Nada que eu sei, nada que eu irei saber, não tem uma outra fonte a não ser a palavra de Deus. O Paulo até cita isso em uma das suas cartas, dizendo que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, as coisas que nós não vimos ainda, as coisas que nós não ouvimos, que não subiu ao nosso coração, a palavra de Deus está dizendo, são essas coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, tudo que eu sei a respeito de Deus, parte da voz escrita, parte da Bíblia Sagrada. Tudo, tudo, tudo. O que eu irei saber? Está aqui. Parte da Bíblia Sagrada. Parte da palavra de Deus. Agora observem, adianta eu saber tanto sobre Deus, adianta saber tanto sobre Deus através da voz escrita, se quando chega o momento de eu, Moisés, colocar em prática, aí eu vou pegar a régua do Moisés para medir o que eu devo fazer. Adianta eu conhecer tanto a Deus? Adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se quando Deus diz para eu não amar de forma fingida, aí eu pego e falo assim, Senhor, é difícil. Não adianta. Conhecer a Deus da maneira que Ele se revela a nós, e da maneira que Ele se revela a nós, Ele mostra pela voz escrita, eu te conheço, Moisés. Eu sei quem você é. Eu sei, Moisés, o que você faz quando você está sozinho. Eu sei quantas vezes, Moisés, você deixou de pedir perdão, deixou de se arrepender, eu sei. E você também sabe. Eu sei, Moisés, que você deveria fazer isso e você não fez, e você também sabe. E você me conhece. E você sabe que eu sou um Deus zeloso. E você sabe que a minha régua de medir é diferente da tua. Mas eu estou à porta, Moisés, estou batendo. Para dizer para você, Moisés, e torne isso pessoal na vida, da sua vida. Dizendo, eu te conheço. Deus está dizendo, eu te conheço. E me revelo a você através das Escrituras. Você precisa me conhecer mais. Observem, queridos, que o texto que nós lemos aqui, eu fiz questão, queridos, de contar
Quantos condicionais estão aqui? Quantas direções estão aqui? Quantas ordens estão aqui? Foram de número 29, em 13 versículos, tem 29 itens que nós precisamos, como servos de Deus, nós precisamos fazer. Mas tem que ser os 29, não pode ser 28, não, é 29. Por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo de número 11 diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Isso quer dizer, precisamos atentar, que Paulo também escreve, Paulo é o escritor aos Hebreus, precisamos atentar com mais diligência, com mais atenção para as coisas que nós temos ouvido, para que em momento algum venhamos a nos desviar delas. Aqui está dizendo, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. O que é ser fervoroso? O que é ser fervoroso? Ser fervoroso quer dizer, quer ser intenso, ser completo. Ser fervoroso é isso, é fazer as coisas com zelo. Então nós temos 29 itens e uma promessa. Está aqui no texto. E nós lemos. Agora observem, com a leitura que nós fizemos, é possível observar que sempre haverá oportunidades para quem tem propósitos. Permita que isso desça ao teu precioso coração. A você que nos ouve pela live também, sempre haverá oportunidades para quem tem propósitos. E isto, queridos, vem dos dois senhores. Quando nós lemos a palavra de Deus e interpretamos, e lemos, ou compartilhamos, ou a própria palavra se autoexplica, nós olhamos sempre para Deus. Deus vai me dar oportunidades porque eu tenho propósitos. Amém? Mas existe o adversário, o nosso adversário, que ele sempre vai colocar oportunidades se nós tivermos um propósito diferente do que a voz escrita está dizendo. E aqui está falando, não sejais vagarosos no cuidado. Que o teu amor, ele não seja fingido. Que Moisés, que nós venhamos a nos amar com um amor cordial, fraternal, que venhamos a honrar uns aos outros. São coisas que o texto está dizendo. Eu preciso explicar, o amor não seja fingido? Não, é autoexplicativo. Ou é, ou não é. Ou faz ou não faz. Então, sempre haverá oportunidades para quem tem propósito. Porque se Deus nos dá a oportunidade, como já foi dito, de nós nos colocarmos diante deles para sermos curados, para sermos tratados, para sermos limpos, para sermos renovados, se Ele nos coloca diante dele e se coloca diante de nós, não tem uma outra coisa, eu tenho uma oportunidade. Agora, eu é que tenho que estar com um propósito desejoso no meu coração, vivo, ardente, de ser tratado, de ser curado. Uma pessoa que está enferma, queridos, ela quer ficar sã. Está com dor. Quem é que gosta de ficar com dor? Já foi colocado pedidos de oração nessa manhã. É ruim, é terrível sentir dor. E às vezes, quem sente dor não é compreendido. Quem está do lado não compreende, porque não está sentindo a dor. Talvez só vá sentir vai entender quando sentir também. Agora observem, queridos, essas oportunidades, esses propósitos devem estar ardendo no nosso coração. Porque com isso, queridos, nós vamos ver que, como foi dito nessa manhã através do louvor, quando as águas começarem a jorrar, que eu tenha o propósito de ser limpo, que eu tenha o propósito de ser curado. Porque se for do meu jeito, querido, se for do teu jeito, não vai dar certo. Por isso que o texto nos diz, em 29 pontos que podem ser abordados, e cada um deles dá uma pregação. Cada um deles dá um ensinamento, cada um deles dá um objeto de estudo. Se nós nos debruçarmos em um só, será que nós conseguiríamos esmiuçar ao ponto de dizer que a fonte secou? Não.
Não conseguiríamos. Mas nós temos a oportunidade de ser tratado pelo menos em um nessa manhã. Em um ponto nós temos a oportunidade de ser tratado. E Deus quer que nós venhamos a conhecê-lo pela voz escrita. Quantas experiências nós temos para contar? Quantos testemunhos nós temos para contar? De apenas um texto, um versículo que nós lemos, ou que o Senhor nos fez trazer à memória naquele momento. Quantas experiências maravilhosas. E às vezes nós estamos falando com Deus em oração, pedindo sobre uma coisa e Ele quer tratar de outra. E nós estamos insistindo naquela. Quantas experiências maravilhosas. Agora observem, queridos, o que você sabe a respeito de Deus é muito pouco. O que eu sei a respeito de Deus é muito pouco. Mas com esse pouco, se nós olhássemos para Ele como realmente Ele é, não precisaríamos saber de mais nada. Se nós colocássemos em prática, falei aqui alguns dias atrás, se nós colocássemos em prática o que nós sabemos acerca da palavra de Deus, nós não precisaríamos aprender mais nada. Só o que nós sabemos já é o suficiente. Já é o suficiente se nós colocássemos em prática. Mas é difícil colocar em prática. Porque quando ele pede para que o Moisés não seja vagaroso, eu acho que eu não estou sendo. Quando ele pede para mim, Moisés, seja fervoroso no espírito, eu acho que eu estou sendo fervoroso. E ele está mostrando para mim que eu preciso ser mais intenso, mais completo, fazer as coisas com mais zelo. A Roseli falou aqui, queridos, dessa experiência. Disseram, não ficam aqui 3 meses, quando fomos para Pirapora do Bom Jesus. É a 38 quilômetros daqui. Mais ou menos isso. E hoje está bom a Estrada dos Romeiros. Está muito bem sinalizada, tem trecho que ficou com pista dupla, está muito bem. Mas há 20 anos atrás, era o tempo que nós estávamos lá. E uma das coisas que me fez ir para lá foi que disseram, tem meia dúzia de velhinhos. E eu aprendi, queridos, que você só precisa amar. Eu não sei ser pastor. Eu não sei. Me chamam, recebi esse título, mas eu não sei ser pastor. O que eu tento fazer é amar. O que eu tento fazer é orar. Me colocar de joelhos diante do Senhor pela vida dos meus irmãos. Mas eu não sei ser pastor. Eu não sei cuidar de problemas que às vezes me é apresentado. Eu não sei cuidar, eu não sei aconselhar. Aí eu vou para a Bíblia traz uma palavra como essa. Olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Às vezes é essa palavra que eu tenho que falar. Eu vou e falo, e a pessoa não gosta. Porque não é isso que quer ouvir. Quer ouvir algo que venha massagear o seu ego. Querem ouvir algo, muitas vezes, que querem dizer que ele está certo agindo daquela forma. Quantos conselhos eu já dei? Vai lá e pede perdão, resolve essa questão. Porque está na Bíblia que deve ser feito assim, tem que ser feito assim. Mas não fui eu. Pronto. Não adiantou nada o conselho. E pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pessoas que estão ministrando na casa do Senhor. Pessoas que estão conduzindo o rebanho. Não querem se arrepender. Não querem pedir perdão. Porque acham que estão certos. E mesmo que esteja certo, alguém está ferido. Agora observem, queridos. É muito mais sério do que nós podemos pensar. São 29 pontos que precisam ser lidos, relidos, conhecidos e principalmente praticados. Porque se nós não agirmos assim, queridos, se nós não agirmos assim, de que vale conhecer o Deus que nós conhecemos? Se não estamos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós cantamos, quero beber do teu rio, Senhor, sacia a minha sede.
lava o meu interior. Mas aí eu conto, quero beber do teu rio, sacia a minha sede. E parece que para aí a canção. Lavar o interior é tirar aquilo que está prejudicando, aquilo que está impedindo o nosso relacionamento com Deus. Mas aí o Moisés pega, vou resolver do meu jeito. É mais fácil, né? Eu resolver comigo mesmo se estou errado, se eu estou certo. Por isso a importância de nós recorrermos à palavra de Deus. Eu não sou juiz. Não é a minha palavra que é a última. Não é. Por isso que o Senhor ele vem, trata conosco e mostrando para nós que o que nós fizermos acerca da palavra de Deus, nós temos que ser intensos. Nós temos que ser zelosos, nós temos que ser completos. Temos que fazer de maneira que agrade ao Senhor. Imagine, queridos, nós fazermos algo para o Senhor, como fizemos aqui há alguns meses atrás, para que pudéssemos estar junto aqui agora. O esforço, a dedicação, as medidas tinham que ser precisas, as pinturas tinham que ser feitas, 2, 3 mãos, tinha que ficar, se tinha alguma coisinha para restaurar, e ela restaurava. Nós fazemos isto na hora do tocar o instrumento, do cantar, do ofertar, mas conosco mesmo, comigo mesmo. Eu não sou zeloso? Com o próprio Moisés, eu mesmo não sou zeloso com as coisas que Deus está tratando comigo. Então eu preciso ser fervoroso, eu preciso ser intenso. E isso está dizendo, é no Espírito, e é no servir ao Senhor. Como é que eu fiquei pensando essa manhã, enquanto meditava, essa madrugada, como é que alguém que está em Cristo não dá fruto? Foi falado. Como é que alguém está em Cristo, enxertado na videira verdadeira, aonde o Pai Celeste é o agricultor? O que é o agricultor? O que cuida. O que cuida. Ele está cuidando da videira. A videira verdadeira é Cristo. E nós somos os ramos enxertados nessa videira verdadeira. E como não produzir frutos? Lá está escrito que muitos que estão como ramos enxertados na videira verdadeira não estão produzindo frutos. E o que acontece? É cortado. Se corta o que não produz fruto. Agora, cada um de nós sabemos se estamos produzindo. Agora, esses 29 itens que estão aqui, podem ser fruto, na vida de quem o pratica, se tornam fruto de um relacionamento com Deus. Se eu estou praticando o que a palavra de Deus diz, eu tenho relacionamento com Deus. Porque Ele está se revelando a mim, dizendo quem Ele é, e está mostrando para mim quem eu sou. Então eu tenho relacionamento com Deus. Então eu tendo relacionamento com Deus, eu quero que Ele me mostre mais ainda quem eu sou, para que eu possa conhecê-lo mais ainda quem Ele é. Mas se eu resisto, mantenho a porta aberta, abro parcialmente, faço algumas reservas, pego o baú, guardo lá no baú, fecho, passo chave, até aqui o Senhor mexe, aqui não. Então eu vou saciar a minha sede, vou ser curado, mas não vou ser limpo, porque eu estou impedindo esta ação. Porque eu resolvi acertar esse problema comigo mesmo. Eu estou usando o que eu sei a respeito de mim. Aí eu vou fazer, não, eu sei isso a respeito de mim, eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso, vai dar tudo certo. Não. Aqui está dizendo, queridos, para nós sermos fervorosos no Espírito, não sermos vagarosos. O Senhor requer de nós pressa. E se nós, queridos, se nós entendêssemos um pouco mais a respeito dessa pressa, nós iríamos ver que nós não temos mais tempo a perder. Nós iríamos ver que nós precisamos cuidar um pouco mais da nossa vida espiritual. O versículo de número 12, que eu quero me ater mais a esse, diz assim: alegrai-vos na esperança. Observem, queridos, nós nos alegramos ontem, quem aqui esteve, nós alegramos, e muito.
cantamos louvores, demos risada, fizemos brincadeiras, abraçamos pessoas, nós nos alegramos, pratos deliciosos aqui, o irmão até falou, são mãos abençoadas, sim, porque houve uma disponibilidade de tempo, um desejo, o querer fazer aquilo que se sabia fazer de melhor. Às vezes, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, porque os meus irmãos merecem. Não é o Senhor que veio aqui descer, mas são os meus irmãos, são o Filho do meu Pai Celeste. Então eu preciso fazer o melhor. E houve uma dedicação, houve uma disciplina, houve um tempo, houve um custo, houve um deslocamento para a compra dos itens. O irmão Tom, como é que eu vou fazer para levar de bicicleta ou de moto? Não, teve que disponibilizar um certo valor para vir e voltar de Uber. Os outros irmãos, o irmão Ricardo fez isso, o irmão William fez isso. E consigo mesmo em relação a Deus. Quantos Uber, procure entender essa analogia, quantos Uber nós estamos solicitando para falar com Deus? Quanto? O quanto nós estamos disponibilizando, não é de recurso não, é de entrega para com Deus. O quanto nós estamos fazendo? Se nós conseguirmos nos alegrar com tantas coisas, o texto está dizendo aqui, alegrai-vos na esperança. E o que é esperança, queridos? É acreditar naquilo que está para acontecer. Eu acredito que vai acontecer. Isso é esperança. Eu vou depositar o meu tempo, os meus recursos, a minha vontade, o meu desejo, para que aquilo aconteça. Enquanto nós estávamos aqui, eu falei para a Roseli, isso não foi uma e não foi duas vezes. Estava tudo muito gostoso e bonito. Eu não sei você lá no seu lar, vocês nos seus lares. Mas eu falei para a Roseli, nós não estávamos preparados para fazermos esse jantar. Não estávamos preparados, nós não temos recurso, não temos um freezer, não temos uma geladeira. Nós não estávamos preparados. E eu falei para ele, está vendo? Falei para ela assim, olha, às vezes a gente está muito no oba-oba, está muito no improviso, e não pode ser assim. Antes dos irmãos chegarem, nós não sabíamos, ela não sabia aonde ia colocar as comidas. Aonde ia colocar as coisas para nós depois jantarmos. Ela não sabia. E ficava perguntando para mim, eu falei, eu não sei, você que está fazendo, eu preciso montar as mesas. Observem, queridos, que às vezes o produto final é lindo, mas até chegar lá é complicado, é difícil, tem choro, tem lágrimas. E na nossa vida com Deus, se quisermos estar na eternidade, vai ter choro, vai ter lágrima, vai ter luta, vai ter renúncia, vai ter aplicação, vai ter disponibilidade, vai ter disposição, vai ter tudo isso envolvido. Tem hora que vamos ter que dizer sim para as coisas que nós tanto amamos. Teremos que dizer não em outras oportunidades. Eu quero isso, mas tem hora que vai ter que ser dito não. Porque eu quero algo maior. Eu preciso me alegrar na esperança. Eu preciso me alegrar em coisas que realmente agradem o coração de Deus. Não com aquilo que Ele tem para mim, mas com aquilo que eu estou fazendo por aquilo que Ele tem para me entregar. Então eu preciso me alegrar na esperança. Mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não saiba o que irá acontecer, se Ele disse que vai acontecer, eu preciso me alegrar. Eu preciso me alegrar no quê? O texto está dizendo, alegrai-vos na esperança. E qual é a nossa esperança? Nossa esperança é a vinda de Jesus. A minha esperança é essa, que Ele venha. Até já pedi várias vezes para Ele. E na última vez que eu pedi, Ele falou para mim assim, se eu viesse agora, quantas pessoas deixariam de conhecer-me? Porque eu vou fazer a tua vontade. Eu vou ficar pedindo mais? Maranata? Dentro do texto está dizendo para mim pedir. Mas a minha oração solo por conta do Moisés, por conta de mim mesmo? Não. O Maranata que se cumpra o que está na Bíblia.
Não porque eu estou abatido, triste, estou passando por um momento de dificuldade. O irmão Steve falou quando teve o problema, que perdeu a sua visão. Ele pensou em desistir e pediu a morte. Aí o Deus mostrou para ele, olha, os teus planos não são os meus planos. E hoje nós temos esse servo de Deus, conversando com ele ontem. Quantas coisas eu aprendi. E digo para os meus irmãos, é um sentimento de vergonha, viu? Ele faz o que ele faz com as dificuldades que ele tem, com as limitações que ele tem. Mas depois a gente entende que Deus, os planos de Deus na vida dele são um, e na minha vida são outros. Então aquilo que Deus entrega na minha mão, eu preciso me alegrar na esperança. E a minha esperança é a vinda de Jesus. Observem que nós nos alegramos com tantas coisas. E às vezes nos falta nos alegrar na esperança. Falamos aqui o que o texto diz. O Paulo dizendo, e a todos que amam a sua vinda. Agora nós vemos que o Senhor está dizendo, a vinda, agora se alegrem na esperança. Observem que não é uma coisa só para nós fazermos. São várias coisas que precisam ser feitas. A porta precisa estar aberta. Nós precisamos convidá-lo para fazer essas mudanças. Porque se nós formos fazer do nosso jeito, não vai bater com o que está na palavra de Deus. Não vai bater. A conta não vai fechar. A conta não irá fechar. Então observem, queridos, são 29 condições que são apenas frutos de quem conhece a Deus e de quem se permite ser dirigido pelo Espírito Santo. Se eu permito que o Espírito Santo dirija a minha vida, é fruto de relacionamento. Eu vou entender que isso aqui que o Senhor está pedindo é possível de ser feito. Eu não vou arrumar desculpa. Eu não vou dizer para ele, Senhor, é difícil eu chorar com quem está chorando. Isso aí é fácil. E alegrar com quem está me alegrando. Ele está dizendo, se alegre. Está mostrando para mim e para você que vai haver momentos, vão ter momentos na nossa vida que vai ser de alegria. E terá momentos na nossa vida que serão de choro. Mas se alegrem. Aqui diz, sejam unânimes entre vós. Não ambicionei coisas altas. Foi falado na sexta-feira que uma das coisas que nos impede é a ambição, é querer as coisas grandes, é querer recursos, é querer ter mais, se preocupar com as coisas deste mundo. Queridos, não é errado. Não é errado querer ter uma boa casa, não é errado querer ter um bom carro, um bom emprego, um bom salário, não é errado. Mas a nossa alegria deve ser mantida na esperança da vinda de Jesus, porque nós sabemos que tudo isso aqui vai ficar aqui. Carro que eu tenho vai ficar, casa que eu tenho vai ficar. E talvez a pessoa esteja tão apegada a esse mundo que vai ficar também. Porque o fio da nossa existência, querido, a nossa existência ela está presa por um fio. E esse fio está ligado no céu e esse fio está ligado na terra. Aonde nós estivermos mais preso, o fio arrebenta do outro lado. O fio vai arrebentar do outro lado. Se eu estou mais preso às coisas desse mundo, o fio vai arrebentar entre eu e Deus. Se eu estou preso às coisas do céu, como diz lá em Colossenses, capítulo de número 3, buscai as coisas que são lá de cima. Se eu estou preso às coisas que estão lá em cima, onde o fio vai arrebentar? Na parte de baixo. Agora, eu, Moisés, acho dificuldade em cumprir a vontade de Deus. Aí eu passo a exercer a minha justiça sobre mim. Não vai fechar a conta. Então, se eu consigo, pelo Espírito Santo de Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, se eu me dou condição, a liberdade para Ele atuar na minha vida, isso aqui vai ser fruto. E quando as pessoas olharem para mim, para você, vai dizer, mas por que você faz isso? Eu tenho um relacionamento com Deus.
Observem, queridos, que existem pessoas que são piedosas, existem pessoas que são fraternas, existem pessoas que são sinceras no seu sentimento para com o próximo, existem pessoas, mas elas não têm relacionamento com Deus. E por que eu digo isso? Porque estão enxertados na videira, mas não estão produzindo o fruto que glorifica a Deus. Jesus, foi falado aqui, Jesus quando viu aquela figueira tão bonita, cheia de folhas, ele foi procurar o quê? O fruto. E ele não encontrou o fruto por quê? Estava tão bonita a figueira. E por que ele se aproximou da figueira? Porque ela estava bonita, cheia de folhas. E por que ele amaldiçoou a figueira? Porque não tinha fruto. E o fruto, queridos, ele nasce primeiro que a folha. O fruto da figueira, ele nasce primeiro que a folha. Ele só se dirigiu à figueira, porque já estava florida. E às vezes existem pessoas assim, estão fazendo tanto, mas estão sem frutos. Não tem relacionamento com Deus. Fazem, mas não têm relacionamento. Estão enxertados na videira verdadeira, mas não produzem frutos. Porque falta o quê? Falta relacionamento. Não busca conhecimento de Deus, mesmo quando Ele se revela através de uma correção. Mesmo quando Ele se revela através de uma exortação. Mesmo quando Ele se revela, como foi falado, através de um castigo. Acontecia com o povo de Israel. O povo pecava. Deus ia lá, executava a sentença. O povo via que era Deus que estava fazendo, recorria a Josué, a Moisés, aos profetas, pedindo para que Deus usasse de misericórdia. Estava lá o homem de Deus, diante de Deus, rogando, clamando, pedindo pelo povo. Deus mudava aquela sentença. As pessoas se alegravam, tudo que o Senhor disser, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. E Deus dizia, Deus já sabia que eles não iam fazer. Mas foi vocês que estão dizendo? Vai. Então, queridos, nós somos esse povo também. A Roseli falou a respeito de nós termos o carro que fundiu o motor, sim. Mas tem o outro testemunho que quando fomos substituídos lá no último dia, nós voltando de Pirapora para Osasco, eu capotei o carro. Com 5 pessoas dentro. 3 adultos e 2 crianças. Eu só levei um golpe do volante na mão. Tentando segurar o volante. Bateu num guarda-reio. Se tivesse vindo 100 metros antes, eu ia cair. Nós iríamos cair numa ribanceira. Porque foi bem na curva que o carro tombou. Uma poça de óleo na pista. Eu perdi o controle do carro. E mesmo sabendo o que tinha que fazer, eu não tive o controle. Ele deslizou, bateu no guarda-reio e capotou. Às vezes é assim. Nós sabemos o que fazer, mas o que acontece está fora do nosso controle. Permita que isso desça ao teu precioso coração. Eu sei tanto da Bíblia, eu sei tanto a respeito de Deus, eu sei que o Espírito Santo age através da minha vida, mas irão acontecer coisas que estarão fora do nosso controle. E aí, é só com Ele. O que eu te faço agora, tu não sabes, mas você vai saber depois. Nós estávamos ali, eu falei para o Senhor, depois que eu tirei as pessoas do carro, a Roseli, as crianças, mais 2 pessoas que estavam conosco, tirei do carro com muito esforço. Depois chegou algumas pessoas, destombamos o carro, mas sem condições alguma de rodar. O carro foi para a oficina, num guincho, e nós fomos para a casa de ônibus. Após um acidente, o pulso inchado, e eu no outro dia fui trabalhar. O carro foi direcionado para um mecânico, esse mesmo que fez o motor do carro,
Da primeira vez ele cobrou só uma parte, ainda parcelou, porque nós não tínhamos condições, era um servo de Deus. Da segunda vez, a mesma coisa. Agora observem, queridos, tem coisas que Deus vai tratar conosco, mas não é para nós. E eu só entendi isso alguns anos depois, quando estava num culto e o pastor Walter Lima Filho pregando, ele parou a pregação. Ele falou, o que está acontecendo na tua vida não é para você. Pessoas irão precisar do teu testemunho. E depois continuar pregando. E eu falei para a Roseli, foi com a gente. Impacto no peito. Às vezes o que nós estamos atravessando não é para nós. É para termos autoridade para falarmos quando nos for colocado diante de situações em que outras pessoas estarão querendo desistir. Então nós precisamos nos alegrar na esperança. Ainda não acabou. Ele ainda não veio. Aleluia. E nós aguardamos a vinda do Senhor. Então, o que eu faço, aquilo que está na palavra de Deus, e eu faço, é fruto de um relacionamento com Deus. Se eu oro ao Senhor, é fruto de um relacionamento com Deus. Se eu ouço o Senhor falar comigo, é fruto de um relacionamento com Deus. Se eu coloco em prática, é fruto de um relacionamento com Deus. Eu conhecendo Deus a quem sirvo e Ele me mostrando quem eu sou. A oração, queridos, é fruto de um relacionamento. A oração mostra a dependência que nós temos dEle. Por isso que Ele fala, se alegrem na esperança. Se alegrem na esperança. O outro item que Ele diz aqui, sede pacientes na tribulação. Tenham paciência quando a tribulação, quando as coisas difíceis chegarem. Em João 16:33, ele diz, tenham bom ânimo. Vocês no mundo terão aflições, então tenham bom ânimo. Aqui ele está dizendo, sejam pacientes. Então não é só ter bom ânimo, não. É preciso também ter paciência. Quando as dificuldades chegarem. Quando os vendavais da vida quiserem nos sufocar. Quando as tempestades, quando as ondas altas desse mundo quiserem nos fazer temer, como fizeram com Pedro, que possamos ter paciência e que possamos ter bom ânimo, olhando para Jesus. Observe que são 3 pilares. Diz aqui, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 3 pilares. Deus pediria isso para mim e para você se nós não pudéssemos fazer? Não. Ele só pede o que nós podemos fazer. É assim. E se eu não estou fazendo aquilo que Ele está pedindo, não é porque eu não posso. Não. Aí já entra no contexto do que eu não quero. E se eu não quero fazer o que Ele pede, eu também não quero que Ele se envolva comigo. Acabou o relacionamento. Uma vez ministrando para casais, eu disse assim, e nunca tinha ouvido isso, que a primeira coisa que acaba num relacionamento entre marido e mulher não é o amor. Não é o amor que acaba. Ah, vou embora, não dá mais, porque o amor acabou. Não, não é o primeiro que acaba. A primeira coisa que acaba num relacionamento é o diálogo. É a conversa. É a primeira coisa que acaba. Se não tem conversa, se não tem diálogo, o relacionamento acabou ali. Depois, o amor e daí para frente. Por que não é o amor? Estou dizendo, é o diálogo. Se eu não tenho um diálogo com Deus, eu posso continuar amando. Você ama a Deus? Ama a Deus. Você acredita que Deus existe? Acredito. Mas eu não tenho um diálogo, não tenho relacionamento. Não tem relacionamento. E se não tem relacionamento, como que eu vou fazer as coisas para agradar o outro? Porque isso aqui se trata de agradar a Deus. Isso aqui se trata de relacionamento. Eu agrado a Ele, eu conheço mais dEle, Ele me faz ser mais conhecido de mim mesmo. Então eu me alegro na esperança e sou paciente na tribulação.
Ou os irmãos aqui não passam por tribulações? Ou os irmãos aqui não passam por dificuldade? Passamos. Mas como nós estamos lidando com essa tribulação? Como nós estamos colocando-nos diante de Deus nessa tribulação? Olha, eu tenho alegria na esperança, maravilha, continue assim. Mas na tribulação eu não consigo ter paciência. Eu estou fazendo uma coisa e não estou fazendo outra. Agora, como é que eu consigo me alegrar na esperança e não ter paciência na tribulação? É na tribulação que a minha esperança ela vai ser fortalecida. Porque quando estou fraco, aleluia, é aí que eu sou forte. Quando eu estou ali fraco, me destruindo tudo, aí é que eu sou forte, porque eu me alegro na esperança. Eu posso dizer para mim mesmo, essa tribulação vai passar. E mesmo que ela não passe, eu continuo me alegro na esperança. Eu continuo me alegrando na esperança, porque eu sei que Ele vai vir. E para onde Ele irá me levar, se eu perseverar até o fim, lá não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais tristeza, porque todas as coisas elas são passadas. Queridos, Ele não faz tudo novo só lá não, Ele faz aqui também. Quem era o Moisés? Já falei para os irmãos. Para alguns eu falei um pouco mais, para outros não, para outros eu nem falei ainda. Ele me fez uma nova criatura, segundo Coríntios capítulo 5, 17, assim quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, como estar em Cristo, queridos, e não produzir fruto? Como estar em Cristo e não obedecer o que Ele diz, comunicar com os santos as suas necessidades? Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos ver esse Deus que nós conhecemos de uma outra maneira. Talvez usar um outro tipo de óculos. Talvez usar uma lupa. Nós precisamos conhecê-lo para nos alegrarmos mais ainda na esperança. Sejamos mais pacientes na tribulação. O que acontece com muitos de nós? Passa por dificuldade. O milagre está batendo na porta. Sabe o que é o milagre de bater na porta? Você está vendo o milagre chegar na tua porta e ao invés de você clamar, você está reclamando. É o que o texto está dizendo. Seja paciente na tribulação. Permita-me dizer isso em nome de Jesus. Talvez o milagre só esteja esperando você parar de reclamar. Talvez só esteja esperando você parar de reclamar. Deixar Deus tratar dessa tribulação, mas entender que Ele está junto. Não é você que está sozinho. E existem muitas coisas, queridos, que somos nós que nos colocamos na situação. E às vezes nós achamos que é provação e é consequência. E às vezes nós estamos vendo com consequência e Deus está dizendo é aperfeiçoamento. Calma aí. É aperfeiçoamento. Aguenta mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só, um pouquinho de tempo. Está lá em Hebreus. Um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas aí eu pego, não sou paciente, não me alegro na esperança, não sou paciente na tribulação e muito menos não sou perseverante na oração. 3 pilares, queridos, que nós precisamos colocar em prática. E se estivermos colocando em prática, intensificá-los, sermos fervorosos nisso. Se eu estou me alegrando na esperança, eu preciso me alegrar mais. Se eu estou sendo paciente na tribulação, eu preciso ser mais paciente ainda. Porque talvez essa passe venha outra. Talvez a outra passe venha outra ainda maior. E eu preciso ser paciente, calma. Calma, Moisés. Já falei aqui de um testemunho da Samara pequenininha que o cobertor cobriu o rostinho dela, uma manta térmica, cobriu o rostinho dela, ela começou a chorar, eu corri lá. E quando eu tirei a manta, eu falei, calma, o papai está aqui. A tribulação, nós temos que ver isso na tribulação. Estamos sufocando. O céu está cinza, bronze. Parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas. Mas talvez a palavra fique calma. O papai está aqui. Nessa tribulação você não está sozinho. Mas eu preciso ter esperança.
Eu preciso me alegrar na esperança. Aí, o outro pilar é: perseverai na oração. Queridos, já falei aqui. Existe algo maravilhoso que às vezes nós não nos atentamos, sabemos que é importante, sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos. Que é orar. Muitos acham, falei aqui também já, e é importante ficar voltando a essas frases, essas palavras, porque são verdadeiras. Muitos acham que o culto de ensino é o culto mais importante. Por quê? Porque é um ensinador. Outros acham que o culto mais importante é o culto da ceia do Senhor. E como é importante. Mas para o Moisés, já que os outros podem escolher qual é o culto mais importante, eu escolho o culto de oração, aonde nos reunimos para orar. E o culto menos frequentado é o de oração. O culto de ensino, eu aprendo a palavra. O culto de ceia, eu participo do corpo de Cristo. E no culto, denominado culto de oração, eu falo com Deus. Então, se eu tenho que escolher uma dessas três coisas, eu escolho orar. Porque se eu estiver falando com Deus, Ele vai me fazer entender as outras coisas. E se Ele não quiser me fazer entender as outras coisas, Ele vai acalmar o meu coração. Ele vai fazer com que eu me alegre na esperança. Ele irá fazer com que eu persevere, seja paciente na tribulação. E para encerrarmos, a oração, que está dizendo aqui para sermos perseverantes, ela aponta para o nosso relacionamento com Deus. Porque eu converso com Ele, fico em silêncio, Ele conversa comigo, Ele fica em silêncio, eu volto a conversar com Ele, falar com Ele, e às vezes eu vou bater na mesa, como falei aqui na terça-feira, aonde o salmista diz: eu clamei ao Senhor, e depois invoquei ao Senhor, e depois eu clamei ao Senhor, dizendo: o que está acontecendo? Eu te sirvo, por que eu estou passando por isso? Então, às vezes, falta de temor e nem de respeito, não. Deus quer ver da nossa parte um posicionamento. E esse posicionamento nós conseguimos externar, verbalizar, é através da oração. Talvez as pessoas que estejam ao teu lado não irão entender, mas Deus entende por que você está daquele jeito, batendo na mesa, falando com Ele. E não é falta de respeito, é posicionamento. E talvez o que nós estejamos precisando é isso. A oração aponta para a confiança. Primeiro relacionamento, confiança. Você abre o teu coração para dizer coisas íntimas tua com alguém que você não conhece, com alguém que você não confia? Não. Porque aí já se trata de algo que você está fazendo e se torna espontâneo, mas às vezes essa conversa, ela não é para edificação, não é para aperfeiçoamento. Está mais para Hebreus, capítulo de número 6. Raiz de amargura. Promover dos outros raiz de amargura. Então, quando eu falo com Deus, a oração aponta para a confiança. Eu vou falar para Ele dos meus temores. Eu vou falar para Ele das minhas necessidades. Coisas que só Ele e eu iremos ficar sabendo. Só eu e Ele, mais ninguém. Porque na oração eu posso falar com quem eu estou confiando. Em quem eu confio. A oração, que está dizendo aqui, persevere na oração, a oração aponta para a entrega. Eu me entrego na oração. Eu abro a porta, Ele não precisa ficar batendo. Eu abro o baú, não precisa de chave. A oração aponta para a entrega. E eu preciso entregar tudo nas mãos de Deus. E posso fazê-lo através da oração. E depois que eu oro, eu falo com Deus. Ele pode me responder de imediato e pode me responder através da palavra, através da oração, através de uma visão, através de um sonho, através de alguém que Ele envie para falar diretamente comigo. Mas a oração aponta para a entrega. Perseverar na oração. Queridos, a oração aponta para realizações,
porque Ele faz, Ele tem poder para fazer. Então eu preciso perseverar na oração, para que continue sendo paciente na tribulação e alegrando-me na esperança. A oração, esse relacionamento, é fruto de relacionamento com Deus. Quem ama estar em oração está dizendo, eu confio em quem eu estou falando. Eu confio nesse relacionamento que eu tenho. Eu não quero que esse relacionamento termine, porque quanto mais eu falo com Ele, mais Ele dirige a minha vida. E temos que ser assim, queridos. Agora observe, a oração aponta para conhecimento. Quando eu falo com Deus, eu conheço mais a Ele. E Ele mostra para mim quem realmente sou. Então o conhecimento através da oração não é só que eu tenho de Deus, é sobre o que eu tenho sobre mim mesmo. Eu passo a me conhecer melhor. Eu sou uma pessoa muito explosiva. O Moisés é uma pessoa muito explosiva. E tem hora que às vezes eu falo, Senhor, eu vou orar. Sabe aquele fruto do Espírito? Domínio próprio, o autocontrole. É através da oração que a gente adquire. Porque na oração ele encontra a porta aberta. E com a porta aberta ele entra, ceia, faz, mostra, revela tudo a nós. A oração aponta, queridos, principalmente para dependência. É mais do que o relacionamento, mais do que a confiança, mais do que a entrega, mais do que a realização, mais do que o conhecimento. A oração aponta para a dependência. Eu dependo dele. O João disse, o homem não pode ter coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então a oração aponta para a dependência. Aqueles dois homens que oravam em praça, um batia no peito e o outro falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Dependência, eu dependo de Ti para ter esperança. Eu dependo de Ti para ter paciência. Eu dependo de Ti, Senhor, para perseverar. Dependência de Deus. E nós precisamos, queridos, conhecer e fazer com que essa palavra tenha sentido na nossa vida nessa caminhada. Dependência de Deus. A oração aponta para milagres. Perseverar na oração. E às vezes nós queremos um milagre, que seja realizado um milagre na minha vida, na nossa vida, ou na vida de alguém. Mas nós não estamos perseverando na oração. Então eu preciso perseverar na oração. A oração aponta para o fruto. E é possível, sim, que alguém que esteja em Cristo não dê fruto. E principalmente fruto de conversão. Arrependei-vos e conversei-vos, para que venham a ser sejam apagados os vossos pecados, e venha assim um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Amém? Querido Deus, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E de forma muito direta e clara, como o Senhor trata com os teus. O Senhor tratou comigo nessa manhã, nessa madrugada, e tratou mais uma vez comigo, Senhor Deus, ao expor, ao compartilhar a Tua palavra. Como eu preciso me alegrar mais e mais na esperança, Senhor. Como eu preciso, Senhor, ser mais paciente, Senhor, nos momentos de adversidade, de tribulação, Senhor. Como eu preciso, Senhor, perseverar em oração, porque eu sei que só assim, Senhor, eu vou entender o que significa dependência. Pai querido, a Tua palavra nessa manhã foi dirigida a cada um de nós, Senhor, com aqueles que estão nas redes sociais, Senhor. A Tua palavra teve um alvo, Senhor, e eu, Senhor, preciso mudar em muitas coisas. Com base nesses 29, só são 29 que eu preciso, Senhor, e devo colocar em prática. Ajuda-me, ó Deus, a fazer a Tua vontade, porque eu sem o Senhor eu nada sou. A Tua igreja aqui presente, Senhor Deus, cada um de forma bem pessoal está falando também nesse momento, concordando
e também expondo a Ti, Senhor Deus, as suas palavras, os seus pensamentos. Por isso, ó Deus, segundo a Tua soberana vontade, que seja feito a Tua vontade entre nós, e que seja tudo isso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos e fazemos isto, Senhor, imensamente agradecidos. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Coloquemos de pé os que estão sentados. E esse de pé que eu digo não é só físico, não. É se colocar de pé diante do Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu estou aqui. Assim como eu pedi para o Senhor aquietar a minha alma, que o Senhor também mude aquilo que precisa ser mudado. Que aquilo que eu guardo como capricho, como estimação, que o Senhor mude, que o Senhor cure, que o Senhor limpe, que o Senhor liberte. Obrigado, Pai, por esse encontro, por esse tempo onde nos reunimos para juntos cultuarmos ao Teu nome. Foi mais um tempo que o Senhor nos deu para estarmos juntos. Foi mais um tempo que o Senhor nos deu para ouvirmos a Tua voz. E somos gratos por isso, Senhor. Nos ajude, Senhor, a andarmos ao Teu lado, ouvindo e confiando em Tua voz. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco. Pedimos que o Senhor também leve em paz de retorno ao nosso lar. Nos dê um término de domingo abençoado. Que seja uma semana produtiva, proveitosa, próspera, Senhor. E que tudo isso seja na Tua presença. Que tudo isso seja para a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a mantermos a porta aberta, de tal maneira que o Senhor jamais venha precisar bater. E que as portas estando abertas, que o Senhor entre e faça a mudança que Ele aprove em mim e faça essa mudança que aprove em nós. Em nome de Jesus, eu oro juntamente com os meus irmãos e somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus espalhada sobre a face da terra. E nós aqui reunidos como parte desta igreja, recebemos e confirmamos esta bênção dizendo amém.